Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui dando continuidade às nossas histórias e hoje nós vamos falar a segunda parte da história de Jacó. Na história passada, nós terminamos ela falando sobre o altar que Jacó levantou para o nosso Deus e Deus se agradou muito dele e ele fez um voto com o Senhor. Ele disse que se o Senhor abençoasse o caminho dele, se o Senhor fosse com ele em tudo, se o Senhor fizesse prosperar toda a sua vida, o seu mantimento, o seu gado, a sua roupa, que de tudo que ele ganhasse, ele daria o dízimo ao Senhor. Deus se agradou muito de Jacó e ali o Senhor renovou as bênçãos na vida de Jacó e Jacó então colocou o nome daquele lugar de Betel. Então Jacó seguiu viagem rumo a Harã para se encontrar com seu tio Labão. E chegando ali numa terra, ele pergunta: que terra é essa? E o pastor de ovelhas diz: é Harã. Você conhece Labão? Sim, conheço Labão. E aí Jacó, já ansioso, pergunta: mas ele está bem? Sim, ele está bem. Inclusive a filha dele é pastora. Então uma moça chamada Raquel, filha de Labão, ela era pastora de ovelha. E todos os dias ela trazia suas ovelhas para tomar água. Então ele começa a conversar com Raquel e quando ele conta que ele era filho de Rebeca, Rebeca era irmã de Labão, e ela fica toda feliz e ele fica tão emocionado que a Bíblia diz que beija Raquel e chora de emoção por ter encontrado a família da sua mãe. Ela leva ele até a casa onde ela morava e Labão fica muito feliz. E ele recebe Jacó com muita alegria na sua casa, dizendo: pode ficar conosco, você é como se fosse meu filho. Labão tinha duas filhas, Raquel, a mais nova, e Leia, a mais velha. Mas desde a primeira vez que Jacó olhou para Raquel, ele se apaixonou. Ele ficou muito apaixonado por Raquel. E a Bíblia diz que Leia não era muito bonita não, mas a Raquel, ela era muito formosa. E passando já algum tempo em que Jacó estava morando com Labão, Jacó então pede Raquel em casamento. Ele faz uma proposta para Labão, ele diz: eu vou trabalhar 7 anos para você, para ganhar a mão de Raquel em casamento. E Labão viu que o negócio era bom, que o amor dele era tão grande por Raquel que ele nem viu os 7 anos passar. Passados 7 anos, Labão marca uma festa para que eles oficializem o casamento. Mas Labão, ao invés de dar Raquel para casar com Jacó, ele deu a Leia. Jacó foi enganado por Labão, ele casou-se com Leia e ele foi reclamar. Ele chegou e falou assim: mas eu pedi Raquel, eu trabalhei 7 anos por Raquel, agora você me deu Leia. Aí o Labão explicou: é que na nossa cultura as mulheres mais velhas têm que casar primeiro, depois é que se casa a mais nova. Então vamos fazer o seguinte, Jacó, você trabalha mais 7 anos para mim e aí você pode casar com Raquel também. Naquele tempo, naquela cultura, eles podiam casar com quantas mulheres eles pudessem sustentar. Jacó concorda em trabalhar mais 7 anos, mas tendo já Raquel. Jacó ficou esposo dessas duas mulheres, mas a Bíblia diz que os olhos de Jacó eram só para Raquel. Ele não se importava muito com a Leia, não, porque ele não amava a Leia, ele amava Raquel, ele queria ter casado com a Raquel e não com a Leia. Labão deu uma serva para cada uma das filhas quando casou. Ele deu a Bila para servir a Raquel e ele deu a Zilpa para servir a Leia. Como Leia dava muitos filhos para Jacó, Raquel não dava nenhum. Raquel ficou muito brava que ela não conseguia dar filhos para Jacó, que ela pediu para que Jacó casasse com a sua serva, para que ela também desse filhos para ele. A Leia, com raiva de Raquel, porque estava dando a serva para dar filhos para Jacó, ela também deu a serva dela. Jacó acabou ficando com as 4 mulheres, porque naquela época, como eu disse, podia-se ter quantas mulheres pudessem sustentar. Chegou um momento em que Deus fala com Jacó, pede para que Jacó saia da terra de Labão e que volte para a terra do seu pai. Jacó ficou com muito medo, porque lembra que Esaú queria matar Jacó.
Todas as vezes que Jacó quis sair de perto de Labão, das terras de Labão, Labão nunca deixou ele sair e sempre ficou prometendo coisas e mais coisas para ele, mas nunca cumpriu. A Bíblia diz que Labão mudou 10 vezes o valor do salário de Jacó. Ele sugava Jacó. Tudo que Jacó tinha de bom, ele tirava proveito de Jacó. Deus, vendo que Labão roubava Jacó, Deus começou a abençoar Jacó. Deus começou a prosperar as mãos de Jacó para ele, para Labão não mais. Porque Deus retirou a bênção de Labão. Porque na verdade a bênção estava sobre Jacó, não sobre Labão. Então, quando ele recebe o recado de Deus para ele sair da terra de Labão, ele chama então as suas mulheres, os seus filhos, ele reúne todos os gados que ele tinha e ele vai embora. E aqui eu coloquei os filhos de Jacó para vocês conhecerem os nomes. A Léia foi a primeira mulher de Jacó e ela teve 6 filhos homens com Jacó e uma mulher chamada Diná. E aqui então eu coloquei só os homens, porque a Bíblia sempre dá referências dos homens, tá? Mas ela teve uma menina também chamada Diná. Então, ao todo, Jacó teria 13 filhos. Então, aqui está o nome dos 6 filhos de Léia: Ruben, Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Depois vem a serva de Léia, a Zilpa. A Zilpa ela teve 2 filhos com Jacó, Gade e Aser. E da serva de Raquel, que era a Bila, ela também teve 2 filhos e chamou-se Dan e Naphtali. O amor de Jacó, que era Raquel, ele nunca deixou isso escondido. Todos sabiam que o amor de Jacó sempre foi Raquel. Raquel também teve 2 filhos, porque ela não podia engravidar, mas de tanto orar e pedir ao Senhor, Deus deu para ela um filho chamado José. E José era o filho amado de Jacó, porque Jacó tinha olhos somente para Raquel e somente para José. E Raquel engravidou novamente. Ela teve um outro menino chamado Benjamim, mas infelizmente, na hora do parto, quando ela foi ter o bebê, ela teve uma complicação no parto e ela não conseguiu sobreviver. Raquel, então, faleceu, deixando o bebezinho para Jacó criar. Depois que Jacó saiu da sua terra e chegou até um determinado lugar, já estava perto da terra do seu pai, quando Jacó chamou um empregado e pede para que esse empregado leve para o seu irmão Esaú muitos presentes. Ele já estava preparando o caminho para encontrar com seu irmão. Ele deu gado, camelo, carneiro, cabrito. E o empregado volta e fala assim: olha, o seu irmão não aceitou os presentes. Ele está vindo até você com 400 homens. Jacó fica com muito medo. E a Bíblia diz que já estava escurecendo e ele não conseguia dormir. Então, sabe o que ele foi fazer? Ele foi sozinho orar ao Senhor. E ele foi conversar com Deus. A Bíblia diz, então, que Deus veio conversar com Jacó. E ele ficou tão desesperado, com medo de morrer. Ele ficou com tanto medo que Esaú matasse os seus filhos, as suas mulheres. E falava assim: eu não deixo você partir enquanto você não me der a bênção. A Bíblia diz que já estava quase amanhecendo quando este homem falou assim: me deixa ir porque já está amanhecendo. E Jacó dizia assim para ele: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então este homem diz: não te chamarás mais Jacó, mas de Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó pergunta o nome dele: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quando Jacó levanta os seus olhos, ele vê que o seu irmão está chegando com os 400 homens. Imagina o coração de Jacó. E então chega Esaú, e a Bíblia diz, queridos, que o milagre aconteceu. Quando Esaú chega, Esaú beija e abraça o seu irmão e os dois choram. Eles têm uma reconciliação ali. Jacó pede perdão por tudo o que fez. Passando mais algum tempo, Deus volta a falar com Jacó. E Deus pede para que Jacó saia dessa terra
e ele volte para aquela terra de Betel. E disse Deus: o teu nome já não será Jacó, o teu nome é Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis descenderão de ti. E darei a ti a terra que tenho prometido a Abraão e a Isaque, e à tua descendência darei a terra prometida. E aí diz a palavra de Deus que Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele. E então Deus faz a renovação da promessa. Foi a mesma promessa de Abraão, de Isaque, agora era para Jacó. Então era de Jacó que sairia essa grande descendência, essa grande multidão que Deus falou para Abraão há muitos anos atrás. E a história continua e agora será centralizado na história de José, o filho amado de Jacó, o filho da mulher amada também de Jacó, a Raquel. Essa será então a nossa próxima história. Não perca! Quero pedir para você compartilhar esse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, não esqueça de acionar o sininho para que você receba as notificações de histórias novas. Um grande beijo, seu coração, até mais pessoal!